Aproximando-se então dos últimos dias, de Jesus aqui na terra, antes da sua morte e ressurreição, vamos ver hoje a narrativa que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14, versos de 32 até o 51, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. A passagem do nosso estudo de hoje descreve então o início da consumação da missão mais importante de Jesus, qual seja, quando ele se entrega como o Cordeiro de Deus para padecer e ser morto, pagando com seu próprio sangue o preço do perdão dos nossos pecados. Vemos que ao terminar a celebração da ceia, com os seus discípulos, anteriormente, Jesus saiu com eles e foi para o Monte das Oliveiras, onde havia um jardim chamado Getsêmani. Ali, ele chamou seus discípulos ainda mais próximos, que era Pedro e os 2 irmãos Tiago e João. E o texto diz que Jesus confessou a estes discípulos, dizendo que a sua alma estava profundamente triste e angustiada, numa tristeza mortal. E pediu a eles, portanto, que vigiassem, orassem, enquanto ele estivesse orando também ao Pai, um pouco mais adiante deles. Você consegue imaginar o sofrimento que se passava na alma de Jesus naquela hora? Os próprios amigos de Jesus que estavam ali, Pedro, Tiago e João, não imaginavam, porque eles não conseguiram atender ao pedido de Jesus para vigiarem com ele, mas caíram em profundo sono.
várias vezes. Aqui podemos analisar a situação de Jesus, que sabia o que estava prestes a acontecer com ele, não somente no corpo físico, mas no espírito também, na alma, pois sobre ele cairia a culpa dos pecados da humanidade inteira. Ele estava prestes a ser humilhado e sofrer até ao ponto de ser separado de Deus pela carga de pecados que ele assumiria para si. Podemos analisar ainda a situação dos discípulos, fracos, não conseguiam entrar em sintonia com Jesus naquele momento de angústia. Nem sei se eles entenderam ali a razão real, de toda aquela tristeza que Jesus estava lhes falando. Naquele momento em que Jesus precisava de muita força, os seus amigos terrenos já começavam a abandoná-lo. Assim somos nós, seres humanos, pecadores. Não conseguimos em nós mesmos discernir um momento de suma importância. Quantas vezes valorizamos demais aquilo que não tem tanto valor e deixamos de valorizar momentos preciosos quando podemos desfrutar da presença de Deus entre nós? Somos displicentes, mas Deus é misericordioso e faz tudo para chamar a atenção, chamar a nossa atenção, para aquilo que mais importa. Mas será que todos estão atentos a isso para compreender? Todos estamos atentos aos sinais de Deus? Reflita sobre isso na sua vida. Reflitamos, Ocorre que Jesus orava ali no jardim do Getsêmani ao Pai, com sua alma angustiada, de tal forma que até chegou a pedir ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice terrível que simbolicamente ele teria de beber, o cálice da morte espiritual. Mas em seguida ele afirmou: que seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele sabia que a recompensa da sua entrega seria uma alegria eterna, de manifestação de amor e resgate de muitas e muitas vidas que estavam condenadas pelo poder do pecado. Desta forma, ele permaneceu ali em oração e vigília até que a sua hora chegou. O traidor, que fora um dos 12 escolhidos, vem com uma multidão armada com espadas e varas para prenderem Jesus. Eles vêm preparados para enfrentarem talvez uma revolta, No entanto, Jesus não ofereceu nenhuma resistência ao ser traído com um beijo de saudação daquele a quem ele chamava de amigo, o Judas Iscariotes. E naquele instante, os discípulos todos o abandonaram, conforme Jesus já havia predito. Todos fugiram com medo, pois perceberam que Jesus não resistiu à prisão e temeram serem também eles levados presos juntamente, E que de fato aconteceria realmente. E todos se acovardaram, até porque não vigiaram como Jesus os havia instruído. A carne venceu o espírito, o medo tomou conta deles, até de Pedro, que tinha realmente jurado que não abandonaria Jesus. Até ele fugiu. No versículo 51, nós vemos o seguinte: Marcos, ele menciona que um jovem que estava vestido apenas com um lençol, que estava seguindo Jesus, também o que aconteceu com ele? Ele largou o lençol para trás e fugiu quando tentaram prendê-lo também. E isso é um ato assim um tanto estranho, mas supõe-se que este jovem é o próprio evangelista, o autor aqui desse evangelho, que também era conhecido por João Marcos. A suposição é a seguinte, é de que a ceia tenha sido celebrada na casa dele, na casa da sua mãe Maria, e que muito provavelmente Judas teria primeiramente levado os soldados à casa deles, de onde ele tinha saído, quando estava ali celebrando a ceia com Jesus e os outros discípulos, e saiu para atrair Jesus. Talvez Marcos estivesse já naquela hora deitado para dormir, quando percebeu que Judas chegou ali, viu que Jesus não estava e estava levando os soldados para o lugar que Jesus costumava orar, ali
lá no Monte das Oliveiras. E aí não deu nem tempo dele se vestir. Ele saiu enrolado no lençol mesmo, que ele estava ali na cama, para avisar Jesus, mas aquilo não ia nem adiantar. Por quê? Porque a hora de Jesus chegou, né? E Marcos, ao ser ameaçado, também fugiu, né, como os demais. E largou o lençol para lá e saiu fugindo, porque os homens tentaram prendê-lo também. Então, naquele momento, o medo foi muito maior do que a vergonha, né, de sair nu. Supõe-se que tenha sido Marcos mesmo, porque somente ele, né, dos 4 evangelistas, é o único que narra e que faz essa menção. Ele assumiu, né? Mas enfim, é bom destacar que esses covardes, né, discípulos de Jesus, eles seriam futuramente transformados, mais tarde, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em homens corajosos e que viriam a testemunhar de Jesus até a morte, se fosse preciso, né? O livro de Atos dos Apóstolos, né, contido na Bíblia, ele conta muitas ocasiões em que os discípulos, após Jesus, foram presos, açoitados. Alguns foram mortos realmente por testemunharem do Evangelho de Jesus Cristo. E isso prova que a nossa força não vem da nossa natureza, mas ela vem, na verdade, do Senhor. Há diversas passagens bíblicas que provam que quando estamos em Deus, não precisamos temer a seres humanos mortais, por mais poderosos que eles pareçam ser. Por exemplo, o profeta Isaías diz da parte de Deus: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em erva? O salmista também, no Salmo 56, ele afirma: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o ser humano. A verdade é que, na medida em que a nossa confiança é depositada totalmente em Deus, o nosso Criador, em Jesus Cristo, nosso Salvador, daí nos tornamos verdadeiramente fortes para enfrentarmos o mal com o bem que vem da parte de Deus. O que tornaria aqueles homens covardes que abandonaram seu mestre a serem suas fiéis testemunhas, né, independente do perigo a que fossem colocados, né? Eles eram covardes, se mostraram covardes naquele dia, mas depois se tornaram fiéis testemunhas do Senhor. E não tiveram mais medo de nada. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra isso, pois foi realmente o poder vindo do céu, né? O poder de Deus vindo do alto, que os revestiu de tanta coragem. Eles ficaram envergonhados, sim, por sua atitude de abandono ao mestre naquele dia, mas receberam do mestre, o perdão e a compreensão, porque para isso Jesus morreu, né? Para nos livrar do poder do pecado, que é o que nos deixa fracos, medrosos, né? Temerosos, covardes. Toda pessoa que crê em Jesus e o recebe como seu único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida, recebe o dom do Espírito Santo, que reveste essa pessoa do poder que vem do alto e a transforma em nova criatura. E lá em Atos, no capítulo 2, verso 18, você vai encontrar, né, que o ex-covarde Pedro, falando ali com toda a ousadia, inclusive aos ouvidos daqueles que acusaram Jesus e condenaram, levaram ele à morte. E Pedro falava as seguintes palavras: olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Né? E esse poder fez daqueles homens covardes, né, homens corajosos, e através deles, né, Jesus fez com que a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, crescesse e a palavra fosse proclamada, né, aos 4 cantos
do mundo, da época, e veio sendo propagada, chegando até nós, né? E agora você que recebe essa palavra, né, não deixe para trás, não se acovarde, sabe? Não tenha medo do que outros possam vir a falar de você, por você entregar a sua vida, reconhecer-se como pecador, né? Arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, porque Jesus vai fazer de você uma nova criatura, alguém forte, corajoso, corajosa, para testemunhar dele, né? E ser realmente uma nova pessoa. Sabe, as coisas velhas passam, né? Eis que tudo se faz novo. Vem uma alegria muito grande dentro de nós, porque quando nós estamos firmes, nós nos sentimos fortes, nós também nos sentimos alegres, nós sentimos paz, a paz que vem do nosso Deus, do Senhor, né? A paz que excede todo o entendimento, mas só sente essa paz realmente essa pessoa que recebe Jesus, que recebe o Espírito Santo de Deus, né? E que recebe esse poder que vem do alto. Passa a não temer mais os homens, mas temer somente a Deus. Que assim seja na sua vida e que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo.